Boa noite, minha gente. Boa noite, boa noite. Já tem gente aqui no YouTube. Você que estão no YouTube aí já podem deixar um like aí. O pessoal do Instagram está chegando. Hoje vamos ter uma noite aqui certamente muito especial com o Dr. Pedro Mello, um grande estudioso, pesquisador médico, né, que vem desde 2014 trabalhando com a cannabis terapêutica e tem muita coisa boa aí para falar para a gente. Então eu vou chamar ele aqui no Instagram também. Pedro, no Instagram a gente vai baixar um pouco o volume, viu? Vai Para baixando o evitar volume no Instagram, tá bom. baixar o volume, porque senão pode dar aquele problema de interferência de eco. Pode deixar lá embaixo mesmo. Isso. Como se estivesse no Feito. mudo. Feito, né? Beleza. Vamos aguardar agora o pessoal, o feedback aí, se estão nos ouvindo bem. Boa noite, Daniel, Daniela Prado, Sandra Vaz, Marco Merquita, Eva, Carmen Souza, boa noite, Eliane Gouveia. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Aproveitem e divulguem essa live aí, soltam um aviãozinho aí. Nós vamos ter um conteúdo muito esclarecedor, muito oportuno para esses momentos que a gente está vivendo, né? Deixa eu aproveitar aqui, já chamar aqui algumas pessoas, e você pode fazer o mesmo aí, soltando um avião e aproveitando e oportunizando que outras pessoas possam ter acesso a esses conteúdos, né? Pedro, acho que é a terceira vez já que a gente está se encontrando, né, em lives, né? Eu acredito que sim. Um prazer revê-lo, né? Tenho encaminhado alguns alunos meus, inclusive da mentoria, estava conversando sobre isso, né? Eu vou fazer um histórico aqui, inicialmente, da minha relação com a cannabis terapêutica, como é que começou essa história, e depois eu vou passar para Pedro para ele contar um pouco também de toda essa experiência dele, dessa história, para introduzir, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que estão chegando aqui pela primeira vez, estão nos conhecendo, né? E estão conhecendo esse tema também, e o objetivo é que a gente possa ser o mais educativo, esclarecedor possível, e sempre trazendo um embasamento científico que dê uma sustentação a tudo isso aí, com o intuito de gerar benefícios, de trazer conhecimentos que gerem benefícios para todos. Lembrando que essa live, aula, faz parte da programação da comunidade quântica de evolução e autocura, que é uma comunidade, é um trabalho pioneiro que a gente vem fazendo, de reunir pessoas em torno do bem comum, né, de trabalhar a questão evolutiva, espiritual, em todos os níveis, e trazendo também essa perspectiva das curas naturais, a cura através da natureza. Semana passada nós estivemos aqui falando, como você conhece o pessoal lá do Fung House, na verdade eu conheci eles através de você, né? Eu vi uma live deles, aí tem um menino lá que me segue, e aí nós fizemos uma live sobre o Juba de Leão, foi bem interessante. O cogumelo Juba de Leão é uma área também que me interessa muito, né, essa parte dos cogumelos, né? Então, Pedro, eu acho que eu estava nos Estados Unidos em 2016, se não me engano, aproximadamente, quando eu comecei a ver uns documentários falando da cannabis. E inclusive, eu vi uma entrevista naquela época, naquela ocasião, com Barack Obama, e assim, aquilo me chamou muita atenção, e eu comecei, no meu interesse de pesquisa, eu fui procurar as fontes, né? E aí eu fiquei muito impressionado com as referenciais científicos, né? Tem um médico, acho que israelense, né, desde a década de 60, que tem evidências científicas do poder terapêutico da cannabis, e todo o processo do histórico, né, que a cannabis era utilizada na guerra, na Segunda Guerra Mundial, e soldados americanos, enfim, né? E que isso, em algum momento, essa coisa a cannabis foi vista apenas como uma droga alucinógena, e isso, o aspecto terapêutico dela, que é uma coisa milenar, foi deixada de lado, né? Só que aí as evidências científicas que foram se acumulando, né, foram crescendo, e hoje, né, acredito que um grande número de estados americanos, eu estive no Colorado, a última vez que eu estive nos Estados Unidos em 2019, o Colorado é um estado que, inclusive, se recuperou em função, né, do investimento na cannabis, né? Era um estado que estava mais ou menos falido, né? Nova York, enfim. Então, se cria um mercado mundial na Europa. Então, desde aquela ocasião que eu comecei a comprar óleo de cannabis, o óleo vegetal que você bebe, líquido, né? Que você encontra em qualquer supermercado
na Europa e nos Estados Unidos, então eu passava ali no Whole Food, né, ou em outras farmácias assim, naturais, sempre tinha, e eu colocava na minha mala 1 litro de óleo e me acostumei a tomar, todo dia eu tomava 2 colheres de óleo de cannabis, que eu vi que era um super alimento, uma quantidade absurda de ômega 3, e eu, na minha busca por saúde, né, por qualidade de vida, eu me acostumei a tomar óleo de cannabis. Eu parei com a pandemia, né, porque meu estoque acabou, né, eu ia todo ano eu ia para os Estados Unidos, Europa, mas acabou o meu estoque, enfim, a pandemia terminou barrando, e eu me acostumei a usar o óleo de cannabis, né, ali, como um azeite de oliva, né, deixava na geladeira, todo dia eu tomava 1 colher ou 2, né, de sopa, né, e isso me fazia muito bem. Então foi daí que surgiu, né, o meu interesse, e eu comecei a divulgar isso para as pessoas que me seguiam. Às vezes tem alunas minhas que vinham dos Estados Unidos, traziam para mim, né, o óleo. Então isso passou a fazer parte da minha cultura, né? Infelizmente com a pandemia, eu nunca parei de viajar e não foi possível dar continuidade a essa estratégia de cuidado que eu sempre procuro ter, né, e considero aquele óleo um superalimento, como na verdade, né? No entanto, tem esse aspecto que você trabalha, que eu vim conhecer também, conheci aí uns 2, 3 anos atrás, que é exatamente esse aspecto, que é esse aspecto terapêutico, quando você vai usar de maneira adequada as doses de THC, de canabidiol, né? E aí foi exatamente conhecendo mais o teu trabalho, nos outros momentos que nós nos encontramos, né, que eu passei a também ler, né, estudar um pouco mais sobre isso. E uma das coisas que mais me impressionam, Pedro, é essa coisa que nós temos um sistema endocannabinoide, né, não sei se esse é o nome correto, no cérebro, né, que é algo muito poderoso, né? E a quantidade de substâncias que tem nessa planta, né? E aí eu acompanhei também, vi algumas entrevistas do Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista, né? Você chegou a entrevistá-lo, a participar de uma live com ele também. Eu gostaria, se você até me conseguir o contato dele, que o Siddhartha, eu gostaria de, se possível, também entrevistá-lo, assim, bater um papo com ele sobre isso, que ele é um pesquisador de ponta nessa área, né? Uma pessoa com um trabalho muito reconhecido. E o Siddhartha, ele, por mais de uma vez, eu vi ele falando que a cannabis tem tudo para se tornar no medicamento do século XXI, devido ao seu largo espectro de ação, né? Então, eu vou passar a palavra para você, né, dando as boas-vindas, agradecendo aqui mais uma vez a tua presença aqui conosco e pedindo que você conte um pouco dessa sua história também, como é que você, como médico, acupunturista, uma pessoa que trabalha com neurociência, né, ou seja, especializada em dor, né, e que vem também ajudando, desde 2014, que você atende terapeuticamente, de forma bastante séria, gerando benefícios a muitas pessoas, e aí a gente percebe que há um movimento de uma compreensão maior, de superação do preconceito, e transformar, na verdade, né, essa planta, né, que tem características medicinais tão espetaculares, numa fonte de renda, numa fonte de riqueza, como está acontecendo em países como o Colorado, que se recuperaram, nos Estados Unidos, na Europa, né? E de forma que a gente possa também gerar benefícios, porque a quantidade de pessoas, quando eu vejo ali aquele Instagram do pessoal da Abraça Esperança, né, eu fico impressionado com a quantidade de pessoas, né, dos depoimentos que tem. São coisas espetaculares, né? Certamente você tem também casos aí para nos contar. Então, eu vou deixar que você agora conte um pouco dessa experiência e nos fale um pouco também, traga um pouco desse conhecimento da neurociência. Afinal de contas, o que é esse sistema, né? Ou seja, nós produzimos cannabis no cérebro, é isso, doutor Pedro? Muito bom. Hoje se comemora, né, o Dia da Planta, né? Hoje, o 20 de abril, aquele famoso 4/20, né? É o 20 de bom. abril. Você Olha pegou só, numa data muito especial para estar falando sobre isso. Olha só que Exato. interessante, eu não estava sabendo. Foi uma Bom, boa Wallace, coincidência. mais uma vez, muito obrigado, né, por abrir essa oportunidade de estar aqui trazendo informações sérias, informações verdadeiras a respeito de um tema tão polêmico, né? Polêmico por conta do proibicionismo que foi implementado por interesses diversos,
né, que a gente vai estar conversando ao longo dessa conversa aqui, do porquê desse proibicionismo. A minha história, eu me graduei em medicina em Cuba, né, de 2000 a 2006 eu fui estudar medicina e naquele momento eu não tinha nem interesse em adentrar na área de pesquisa. Eu estava mais como um médico de missão internacional, por isso que eu fui para o Haiti em 2010, junto com a Brigada Henry Reeve, né, depois do terremoto catastrófico. E em 2014 foi quando eu comecei a minha residência médica na UFPE, né, na Universidade Federal de Pernambuco, em acupuntura com pós-graduação em dor. Então, ali foram os 2 primeiros títulos de especialidade e, terminando em 2016, eu fui fazer neurociências aplicadas à clínica também pela UFPE. Atualmente, eu estou como mestrando de neurociências, né, no Instituto do Cérebro. Estou morando em Natal há 1 mês e meio. Ah, é? Você está lá com o Siddhartha? É meu orientador. Ah, é? Que legal, rapaz. Exato, Siddhartha. E o Muito Draulio, bom. né, o Draulio de Araújo, que é meu co-orientador também, que tem vários trabalhos aí referente ao tratamento com os psicodélicos, né, a ayahuasca, um trabalho de 2018. Então, é um centro muito... O Instituto do Cérebro aqui é o centro de neurociências que mais publica, né, na América Latina. Então, e estuda muito os canabinoides e os psicodélicos, que tem tudo a ver com o tema, né, que você está trazendo hoje, né, do poder da cura através da natureza. É disso que a gente está falando, né? Então, isso. Hoje eu estou atuando também como coordenador do curso de prescrição de cannabis medicinal, né, de prescrição e acompanhamento pela Unilé, Universidade Unilé, e também pela editora Manoli, que junto ao Instituto Anandamida, que é um grupo que eu trabalho, né, de maneira uniforme, um grupo que me ajuda muito. Eu até sempre deixo esse abraço para o pessoal do Instituto Anandamida, que se não fosse por esse grupo eu não conseguiria chegar, né, e atender a tantas demandas como atendo hoje. Então, eu venho atuando desde 2014, acompanhando e prescrevendo pacientes que têm indicação, né, para fazer uso terapêutico da cannabis. E aí, você perguntava sobre essa questão do sistema endocannabinoide, é muito interessante isso, porque, aliás, você foi falando várias coisas que eu já ficava aqui maquinando para comentar a respeito, né? E o sistema endocannabinoide, ele foi descoberto, decifrado na década de 90 pela equipe de um químico, né, o pesquisador Rafael Meshulam, lá de Israel. E o que ele descobriu, que ele já tinha estudos anteriores, né, que já havia sido descobertos os fitocannabinoides que estão presentes na planta, e na década de 90 descobre-se como esses fitocannabinoides atuam no corpo, que é através desse sistema endocannabinoide. E é importante a gente começar por aí mesmo, porque quando a gente fala das indicações de por que muitos pacientes se beneficiam do tratamento com a cannabis, a gente entende quando a gente compreende como funciona o sistema endocannabinoide. E é algo novo, né? O sistema endocannabinoide, ele atua como um modulador central, ou seja, ele interfere na modulação do humor, modulação da dor, na modulação do crescimento ósseo, da imunidade, do apetite. Ele não está presente somente no sistema nervoso, ele está presente em vários tecidos do corpo, inclusive o funcionamento de como se dá essa interação para que os canabinoides façam efeito. Esse sistema ele tem os receptores endocannabinoides. Nós produzimos os nossos endocannabinoides que se ligam a esses receptores para desencadear essas modulações. E a planta ela tem fitocannabinoides que vão agir nesses receptores. E aí tem as enzimas que degradam, que sintetizam. O sistema nervoso central é a parte do corpo onde mais se tem esses receptores canabinoides. E o segundo local é o aparato reprodutor feminino, né? Exatamente. Então, a gente utiliza mais as plantas fêmeas e a gente fala que é da fêmea para a mulher, né? As mulheres seguem, elas disparam na frente, né, com o tratamento com a cannabis, porque tem essa vantagem. E aí, assim... Olha só. Uma vez entendido esse sistema endocannabinoide, fica fácil de compreender também por que a gente consegue indicar a planta para o tratamento de vários diagnósticos, de vários sintomas, de várias queixas. Não porque a gente queira transformar
como a gente sempre fala, uma panaceia, né? E querer dizer que trata tudo e de uma forma romântica. Não, o romanticismo ele vem depois da parte científica. A gente se apaixona realmente pela planta, mas é entendendo, e é uma compreensão que ela não é nova, né? Essa é a primeira farmacopeia descrita na literatura universal em 2727 anos antes de Cristo, que é a farmacopeia Pentsu, do imperador 2700 antes de Cristo? Exatamente, ou seja, quase 5.000 anos a gente já tem os primeiros relatos da cannabis sendo usada na forma terapêutica. E a gente tem também as farmacopeias brasileiras no início do século passado, estadunidense, aí depois que veio o proibicionismo, a gente teve esse hiato, né, nas pesquisas, mas não é nada novo, isso aí a gente está falando de um museu de grandes novidades, realmente, né? Uhum. Que legal, que impressionante isso, não é, Pedro? Então, é muito importante as pessoas terem essa... eu visitei, acho que foi 2012, não, 2013, eu tive no Nepal, né? No Nepal e no Butão, né? E eu fiquei muito impressionado, porque no Butão a cannabis ela é plantada assim nas praças, né? Então, que é uma nação, né, que tem uma filosofia de vida muito interessante, né? Inclusive lá eles tomam como referência, ao invés do produto interno bruto, o PIB, eles tomam o FIB, né? Que é a felicidade interna bruta, né? Então, assim, e ali é uma planta medicinal também, que faz parte da cultura, integrada à cultura. Eu fiquei muito impressionado com tudo aquilo, né? Eu gostaria que você, então, entrasse já nesse aspecto, Pedro, hoje a gente sabe que a cannabis vem sendo utilizada no tratamento de inúmeras doenças crônicas, doenças autoimunes, né? Enfim, né, como o câncer, o diabetes, o Alzheimer, né? Enfim, eu gostaria, inclusive, porque tem aqui a mãe de um aluno meu da mentoria que eu comecei a atender, ele mora nos Estados Unidos e ele tem, inclusive, uma doença autoimune que agora me chamou a atenção, né? A Catarina está aqui, e aí eu gostaria de saber se também ele tem doença de Crohn, né? Ele tem doença de Crohn. Então, eu gostaria de saber se a cannabis também pode ser utilizada, já que a doença de Crohn é uma doença inflamatória, né? Se já existem estudos também respaldando o uso da cannabis para doenças de Crohn e doenças. A doença de Crohn é uma doença autoimune também, me parece, né? Para doenças imunes, de um modo geral. E eu gostaria que você contasse um pouco exatamente dessa tua experiência terapêutica, né? E como é que você tem ajudado e contribuído com as pessoas. Porque aquilo que você falou, o romantismo, ele vem depois, né? Então, primeiro você vê as evidências, né? E em função das evidências, não tem como você não se apaixonar quando você vê algo que traz tantos benefícios às pessoas, né? Exato. Quando eu estava explicando sobre esse sistema endocannabinoide, que eu falava desse receptor, que ele atua como se fosse uma fechadura para que os canabinoides encaixem com essa chave, o receptor CB1, né, CB de canabinoide, ele é mais presente no sistema nervoso, e o receptor CB2, ele está mais presente nas células imunes. Então, a cannabis ela tem essa propriedade imunomoduladora e, portanto, com essa chance de tratar a doença autoimune justamente por conta dessa interação no sistema endocannabinoide que expressa esse receptor nos tecidos imunes, principalmente no caso do receptor CB2. Eu tenho alguns pacientes com doença de Crohn. A doença de Crohn ela é dos diagnósticos que está bem consolidado, né, com tratamento utilizando a cannabis, porque existem alguns que são mais polêmicos, mas no caso da doença de Crohn, isso já é bem aceito. Quando a gente discute sobre as evidências científicas, existe aí, a gente tem que entender que existe, como eu falei, um hiato na ciência por conta do proibicionismo, um proibicionismo que ele surge há mais de um século, baseado justamente no evangelismo puritano, no interesse da Big Pharma, que naquele momento começa um movimento de transformar aqueles tratamentos naturais em tratamentos sintéticos, ou seja, né, a natureza, a cura vem da natureza,
né, da observação e do conhecimento que o homem vai adquirindo ali da natureza, e houve ali, e continua existindo, esse interesse comercial, né, tratando a saúde como se fosse mercadoria, sintetizando produtos que são naturais para que as indústrias da Big Pharma pudessem ganhar muito dinheiro. Então, a gente tem aí o evangelismo puritano como base pilar do proibicionismo, os interesses da Big Pharma, principalmente, mas não só da Big Pharma, da indústria do nylon e do algodão, porque a gente sabe que, né, a cannabis ela tem o cânhamo, a fibra de cânhamo que é muito mais forte, e também, principalmente, baseada no racismo, né? Tanto que existem declarações que diziam que os negros queriam usar a maconha para ficarem como os brancos, né? O Anslinger, né? Que um cara que ficou à frente por 30 anos na frente do Departamento de Drogas dos Estados Unidos, trazia essas informações só como para citação. E aí a gente tem esse proibicionismo, e mesmo com esse proibicionismo, ainda na década de 60, aqui no Brasil, né, o professor Carlini, que foi aos Estados Unidos, viajou aos Estados Unidos para estudar, volta na década de 70, encabeçando ali, chefiando o laboratório de psicofarmacologia da Unifesp, e já publicando alguns artigos, de modo que em 80, o professor Carlini, que infelizmente fez sua passagem nesse período da pandemia, por outras razões, ele já publicou o primeiro ensaio clínico demonstrando o efeito antiepilético de um dos canabinoides, no caso do canabidiol. Hoje a gente sabe que outros canabinoides têm essa propriedade anticonvulsivante, mas mesmo com o proibicionismo a gente tem aí o Brasil disparando aí nos estudos científicos antes mesmo da descoberta do sistema endocannabinoide. Algumas pessoas me perguntam, né, quais são os quadros, né, que mais aparecem, os diagnósticos que mais aparecem no consultório. São mais pessoas que vêm para tratar sintomas relacionados à saúde mental, seja do ponto de vista de transtorno de humor, sintomas de ansiedade, sintomas depressivos, como também a gente tem para tratamento de transtornos do comportamento, transtorno do espectro do autismo, né? A própria epilepsia, como eu citei, a gente tem as doenças neurodegenerativas, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, ou síndromes demenciais que atendem a outra etiologia que não só Alzheimer. A gente tem que lembrar que os canabinoides eles também têm uma propriedade de neurogênese, que é a capacidade de formar novo tecido neural, é chamada neuroplasticidade. E isso é interessante, porque a gente aprendeu por muito tempo que a maconha mata neurônio. Né? Uhum. Sim. É um dos mitos que foi derrubado pela ciência, né? Eu vi Cidade Ribeiro falando sobre isso. Exatamente. E o que a gente percebe é que existe uma capacidade de neurogênese, ou seja, a formação de novos tecidos neurais. Por isso que pacientes com doença neurodegenerativa se beneficiam, mas não só essa população de pacientes. O grupo de dor é um grupo muito amplo. Você tem vários tipos de dor do tipo de uma etiologia de osteoartrite, osteoartrose, as dores de doenças autoimunes, dores oncológicas, dores neuropáticas, a própria fibromialgia, que também traz um conjunto de sinais e sintomas. Tem um resultado fantástico com a fibromialgia. A epilepsia também, os resultados são fantásticos, não é, Pedro? Exatamente. São porque esses pacientes, quando a gente trata com a cannabis, além de a gente estar disponibilizando ao paciente aqueles efeitos que são inerentes das próprias substâncias, ou seja, das próprias moléculas, e aí vale dizer que são quase 1.500 compostos na planta da cannabis. Vários artigos. Você vai encontrar vários artigos falando em 500, 480, mas num congresso há 2 anos atrás, o próprio pesquisador tcheco que estava na equipe do professor Mechulan, ele trouxe essa cifra, né, de quase 1.500, sendo 1.318 não canabinoides, que aí a gente tem os ômegas, né, o ácido linoleico, você tem ali os flavonoides, os terpenoides, que têm suas ações, você falando de óleos essenciais, né, os terpenoides que dão essa propriedade do odor. E tem os 179 fitocannabinoides, onde os mais estudados são o THC e o CBD, mas existem vários outros que, inclusive, em países que têm política regulamentada,
Enquanto o Brasil discute se a cannabis é ou não medicinal para poder regulamentar, alguns países já estão se adiantando e pesquisando o efeito de cada canabinoide em cada tipo de câncer. Uau! Né? A Califórnia já regulamentou desde 96 ali, os pacientes com diagnóstico de HIV e AIDS encabeçaram a preposição 215 e levaram à frente, salvando a economia, né? Como você estava citando o Colorado ali, no caso ali na Califórnia, e os Estados Unidos, que tiveram um papel protagonista do proibicionismo, foram liberando cada estado, se empoderando dos avanços, né? Porque quando você tem uma liberdade maior para pesquisar, para poder comercializar, você consegue avançar mais, e foi mantendo o proibicionismo para que a gente fosse ficando refém de estar tendo que importar um preço caro, de uma forma limitada, sendo que o Brasil tem um alto potencial de produção, né? Me parece que aí o que predomina realmente em cima desse proibicionismo tem essa questão religiosa, como você falou, né? Esse puritanismo, né? Que a gente sabe que isso é um outro aspecto, né? Mas tem os interesses econômicos, né? Porque, na verdade, é uma planta que que atua em tantas situações, né? E que não precisa ser industrializada, né? Ou seja, não precisa ser sintetizada, porque a lógica da indústria farmacêutica, ela tem que transformar em algo sintético para poder patentear, né? E você não pode patentear a cannabis, né? A cannabis é da natureza, então não é patenteável. É como a vitamina D. A vitamina D3 é a mesma questão, né? Então, você também trabalha com a questão do... Vitamina D também trabalha na prevenção das doenças autoimunes, mas é a mesma coisa, né? Então, muito pouca gente sabe da utilização, a maioria dos médicos, inclusive, orientam de maneira errada, né? E aí você tem, né, medicamentos que são vendidos aí no mercado já a mais de R$ 2.500, me parece, né, Pedro? E essas associações, né, que você pode até comentar, que você faz parte de associações, né, aqui em Recife, né? E tem a Abraça Esperança, que eu acredito que é uma das pioneiras do Brasil, está crescendo essas associações, elas estão possibilitando o acesso a esses medicamentos naturais, com prescrição médica, né, ou seja, algo com um nível de confiança muito, muito, muito grande, eles mesmos estão fazendo a produção, né? E com preços bastante acessíveis. Então, é muito importante que as pessoas saibam disso, né? Porque o que a indústria quer é exatamente transformar isso numa coisa. O proibicionismo serve também para essa, como você falou, né? Serve para que você mantenha, né, a indústria farmacêutica acesa e vendendo por preços exorbitantes, algo que pode ser adquirido em várias associações no Brasil. Isso me parece que está havendo um movimento, né? Um movimento muito interessante. Tentaram, inclusive, fechar a Braço, mas ela se fortaleceu e cresceu, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso aí, dessas associações. Aqui tem pessoas que perguntaram sobre fibromialgia, você já falou, esclerose múltipla, né? Enfim, sobre outras doenças. Então, eu gostaria que você falasse sobre esse movimento, né? Em que pé está esse movimento hoje no Brasil, dessas associações, né? Como é que está esse crescimento e a aceitação da própria sociedade também? Ainda existe muito preconceito, ainda existe essa questão religiosa, ainda interfere muito nesse processo de perceber o poder terapêutico dessa planta? Sim, a gente vai ter que desconstruir, né, uma propaganda enganosa que foi feita por mais de um século. Mas se a gente comparar de quando eu iniciei ali há 8 anos atrás e hoje, a situação ela está bem mais cômoda falando do aspecto do uso terapêutico, né? Porque quando a gente fala do uso da cannabis, você estava falando de propriedade, você tem uso religioso, uso individual, hedônico, adulto, que algumas pessoas chamam recreativo, eu acho inadequado, porque muitas pessoas que fazem uso da cannabis, na verdade, nem é recreativo. O que acontece é que essas pessoas que usam, muitas vezes elas não têm um acompanhamento, né? Mas são pessoas que usam na busca de um bem-estar, e você tem aí o uso industrial, né? E o uso que é o uso comercial e o terapêutico. Então, o religioso, terapêutico, industrial, né? E quando a gente fala do uso terapêutico, em 2014,
quando eu comecei, era E tem da a indústria de alimentos também, né? Porque quando eu vim, a última vez que eu vim do Recife, eu trouxe farinha de cannabis, né? Que eu comprei lá no Colorado. Então, assim, que você usa como se fosse um tipo de aveia, né? Para botar nutracêutico, né? É nutracêutico. Então, tem um mercado gigante, assim, voltado para a alimentação, né? Porque, como você falou, tem muito ômega 3, tem muita substância, é um super alimento poderoso, né? E é por isso que ele é vendido sem muito controle lá nos Estados Unidos, né, em alguns estados dos Estados Unidos, porque ele não é visto como nem um medicamento. E é interessante falar sobre isso também, porque muitas vezes as pessoas falam, mas o importado, o isolado, né, o que está industrial, ele é melhor porque tem um padrão de qualidade negativo. O fato de ele ser vendido como nutracêutico faz com que muitas indústrias não produzam com o rigor de um remédio, inclusive. Nem sequer de um medicamento, mas de um remédio. As associações, elas surgem de uma necessidade mesmo da organização da sociedade civil que saía do consultório e não sabia o que fazer com aquele documento. A única opção que tinha era de importar, era extremamente caro, era burocrático, enfim, enfrentava uma série de limitações. Então, as pessoas começam a se organizar para falar, a gente precisa ter autonomia e ter acesso a esse tratamento. Ou seja, as associações, elas cumprem o papel que o Estado deveria estar cumprindo, né, que é de garantir o acesso. Porque quando a gente fala de uma política de regulamentação, e é importante que se diga isso, aquele debate de dizer eu sou contra, eu sou a favor, isso daí está superado. Independente da pessoa ser contra, hoje o cidadão ou a cidadã que se posiciona contra ou a favor do uso medicinal, na verdade está desatualizado, porque em 2017 a Anvisa já garantiu o registro de medicamento à base de canabinoide, que é o que você citou aqui, que é vendido a mais de R$ 2.800, né? Então, assim... Ou seja, já é algo legal, já é algo, né, que tá legalizado e a indústria a indústria farmacêutica já está usufruindo disso, né? Exatamente. O que a gente está debatendo agora é se pessoas com menos recursos vai ter acesso ao tratamento. Esse é o debate. Então, assim, a gente não está debatendo se quem é a favor, quem é contra a cannabis medicinal. A gente está falando se pessoas que são desprovidas de recursos, né, orçamentários, que não tenham dinheiro, se ela pode se tratar ou não. Você tem direito à saúde, direito à vida. É disso que a gente está falando. Porque quem tem recurso passa por uma consulta, tendo a indicação, chega na farmácia e compra. Isso já está preconizado. Então, é bom que a gente se situe nessa perspectiva, né? E um debate muito importante que se trava político e econômico em torno da regulamentação, que eu diria que é até o divisor de águas, é justamente em cima do argumento de que a gente deve usar o isolado, um composto isolado da cannabis, propriamente dizendo o canabidiol, ou se a gente lança a mão do uso do extrato integral da planta. Esse é o grande ponto de discussão para a gente definir o quadro político da regulamentação. E aí, assim, evidentemente que várias pessoas vão se beneficiar do canabidiol isolado, mas o extrato integral da planta, ele tem propriedades do efeito comitiva ou entourage effect, como é chamado, que garante uma maior segurança e eficácia. Por que isso? Porque se você usa um composto isolado, é mais fácil do corpo se acostumar do que se acostumar a 1.500 compostos. Entende? E quando o corpo se acostuma, cria-se aquele mecanismo que a gente conhece como tolerância, que consiste em que a pessoa tem que subir a dose cada vez maior para alcançar aquele efeito da dose anterior. Tudo que você sobe a dose, você diminui a segurança e é uma prova de que é menor a eficácia. Então, utilizar o canabinoide isolado é menos seguro e menos eficaz. Por isso que você vê pessoas que usam os produtos importados tendo que lançar mão de doses altas e pessoas que usam o óleo das associações com doses mais baixas. E as associações, elas vêm, nesses 8 anos, vêm explodindo. Hoje são incontáveis o número de associações no Brasil, né? E aí, assim, é importante que a gente se posicione nesse momento que a gente está discutindo a política de regulamentação. Existe um projeto de lei 399/2015 em tramitação na Câmara dos Deputados para seguir para o Senado e depois para o aval do presidente.
é importante que a gente se posicione entendendo que a gente não pode permitir que as exigências que sejam colocadas para uma associação produzir esses derivados da cannabis sejam iguais à de uma indústria de medicamento. O que a gente pode sim pleitear é que exista um controle de qualidade, mas esse controle de qualidade pode atender ao mesmo controle de qualidade que a farmácia Viva já implementa na produção de fitoterápicos, porque afinal de contas a gente está falando de um fitoterápico. Ninguém está descobrindo a roda, a planta já é utilizada há milhares de anos. Agora, é prudente imaginar que uma pessoa, indivíduo, né, ou um coletivo, ele faça essa produção seguindo normas de boas práticas de produção no tocante ao cultivo e procedimento operacional padrão no tocante aos derivados, à extração, sim. Porque se a gente tiver uma padronização mais fiel, uma vez que o paciente responda bem àquele tratamento, a gente consegue entender o que é que ajuda ele. Porque aí entra as perguntas, né? Esclerose múltipla, fibromialgia, epilepsia, como é que trata? Né? Isso vai depender justamente do conjunto de informações, de sinais e sintomas que o profissional médico, no momento da consulta, vai estar apurando. E aí tem uma coisa muito bacana no tratamento que, nessa avaliação inicial para se indicar o tratamento com a cannabis, é que, obrigatoriamente, o profissional ou a profissional médica vai ter que fazer uma boa consulta médica. Então, aquilo que nunca deveria ter se afastado da medicina, que é uma consulta, né, uma consulta completa, ou mais completa possível, né, estabelecendo aquela propedêutica, isso é muito resgatado com a cannabis. Invariavelmente, a gente tem que fazer uma boa avaliação, porque a gente vai ter que entender o que é que está presente ali para poder estar indicando o melhor perfil de óleo. A gente não pode imaginar, por exemplo, um paciente com fibromialgia, eu ouvi falar que o THC ajuda a tratar dor, toma THC, mas esse paciente também pode, e é muito comum, cursar também com ansiedade, sintomas relacionados ao humor. E aí você tem que ter uma cautela no momento de se prescrever a dose do THC, e que ela vai junto com a dose de CBD. Então, essa avaliação minuciosa, essa participação do paciente, né, esse chamado para que o paciente se auto-observe nesse acompanhamento que a gente tem com o tratamento com a cannabis, é muito bacana, porque resgata aquilo que a gente vem sentindo falta, né, nos atendimentos médicos, que é dessa avaliação completa, dessa participação do paciente, dessa segurança, dessa auto-observação, que é a chave para que um paciente possa ascender, né, e alcançar de maneira, vamos dizer assim, mais proveitosa o sucesso terapêutico, né? Eu acho isso extraordinário, Pedro. Eu sei porque eu te conheço, né, e eu encaminho de vez em quando pessoas que fazem mentoria para mim. Ela diz: não, professor Pedro, é 2, 3 horas de consulta, né? Eu digo: pois é, mas é exatamente assim que deve ser feita a consulta, né? Então é muito interessante isso que você está falando, né? Porque ou seja, essa terapêutica, né? Ela mostra essa complexidade, né? Ou seja, que é como deveria ser, na verdade, né? Como deveria ser, ou seja, você conhecer o ser humano, o que é o ser humano que está ali por trás da fibromialgia, da esclerose múltipla, da doença de Crohn, ou seja, aí, a investigação que leva às causas, né? E aí cada pessoa vai tomar aquela dose que é adequada para ele. Eu quando estive na Índia, Pedro, tive 2 vezes na Índia, né? Eu fiz uma formação lá com um grande mestre na medicina Ayurveda, né? Também conheci de perto a medicina tibetana. Então é impressionante como esses sistemas médicos, né? Então cada pessoa é uma pessoa, né? Não tem aquela coisa, não, você tem uma dor de cabeça e dá o mesmo remédio para todo mundo. Não é assim, né? Cada ser humano, qual é a origem da dor de cabeça? Qual é a origem da fibromialgia? Qual é a origem do câncer? Entendeu? Então você tem que olhar para isso. Então é muito importante isso que você está trazendo, que mostra a seriedade desse trabalho que está sendo feito dos profissionais que estão trabalhando com a cannabis terapêutica, que é exatamente um resgate dessa humanidade que nunca deveria ter sido, e a gente foi entrando em linha de produção, né, onde os médicos também, infelizmente,
muitos estão bastante doentes, né? Muitos tirando a sua própria vida. No meu último livro até falo sobre isso, a pesquisa que eu fiz, fiquei espantado com a quantidade de suicídio, porque exatamente você entrou numa linha de produção que perdeu essa conexão humana, né, desse papel tão precioso, né, quando o médico assume esse lugar, né, de uma pessoa que está ali a serviço do outro, de um conhecimento mais amplo, não só de um sintoma, né? E outro aspecto que você trouxe aí, que eu acho também extraordinário, é essa questão do efeito comitiva, né? Porque a indústria farmacêutica, ela trabalha nessa lógica né, de se separar, né? Então, eu estava vendo, por exemplo, o limoneno também, ele o limoneno que faz parte principalmente dos cítricos, né? Eu não sei se tem limoneno na cannabis também, mas Sim. o limoneno, ele é reconhecidamente, ele é anticâncer, né? Mas ele, quando ele está lá, ali né, numa bergamota, né, numa laranja doce, nesses óleos essenciais que trazem muito limoneno, ele está também com uma comitiva, está atuando junto, né? Ele é uma patrulha, a natureza não trabalha isoladamente, então ele faz parte de uma inteligência múltipla, né? Então isso me parece que é a volta à visão cartesiana da fragmentação. Aí você faz lá uma experiência, não, limoneno, sim, mas quando você bota ele sozinho, você termina levando ao mesmo efeito dos antidepressivos, e as pessoas vão ter que tomar uma dose, mais dose, daqui a pouco não serve mais para nada, e às vezes acontece, inclusive com as drogas mais pesadas, né, as chamadas overdoses, se dão exatamente nesse cima, você vai tomando, o efeito vai estragando ali os receptores celulares também, né? Daqui a pouco não falta. Uma coisa que eu tenho uma curiosidade de saber, existe caso de overdose com cannabis? De morte Não, de até hoje. overdose? Isso cientificamente tem alguma comprovação sobre isso? Então, isso é outra vantagem, né, do tratamento, a gente falando da segurança. Até hoje não existe nenhum relato na literatura universal, não é na Ninguém nunca medicina. morreu de overdose tomando cannabis? Não, nenhum ser vivo nunca Nenhum veio a ser vivo. óbito, nenhum ser vivo nunca veio a óbito por excesso, né, de canabinoides, né? Um comportamento de alguma pessoa que usou e que usou outras coisas junto é outra coisa. Mas de overdose, não. Tentaram um estudo em 2014 na revista Toxicon, da toxicologia, mas foi um estudo com duas pessoas que encontraram cannabis dentro do carro, aí fizeram uma análise do cérebro e viram que tinha canabinoides, uma coisa que não ficou, né, não deu uma... Sem nenhuma seriedade, né? Exato, mas aí é isso, não existe nenhum relato na literatura universal de algum ser vivo que tenha vindo a óbito. Isso é muito bacana também a gente falar. Por quê? Porque, assim, Interessante. quando você tem um efeito, por exemplo, de ansiedade exagerado, quando a pessoa fica ansiosa e com medo da morte, é justamente porque aquela passadeira de mal faz com que a pessoa pense que ela pode morrer. E uma das coisas que a gente sempre fala é isso. Eu falo, ó, se você desencadeia uma ansiedade, pelo menos por uso da cannabis, né, de alguma forma que você tenha feito, uma coisa você pode ter uma tranquilidade. Não entre naquele looping da ansiedade de que vou morrer, você não vai. Entende? O que já é bastante coisa também. A gente já tem, né, essa segurança, né, dos efeitos, de que não existe uma dose letal, de que os efeitos... Você pode morrer, porque se você entrar numa piração de morrer, você morre, né? Não, no caso da cannabis você não tem nem essa chance, né, de você vir algo. Não, eu digo, não pela cannabis, né, mas de repente a paranoia da pessoa, né? Porque eu me lembro uma vez, Pedro, de um caso, né, nos meus estudos aí sobre o efeito placebo, né, que teve um médico que deu 6 meses de vida para uma pessoa, um paciente de câncer, né? E a pessoa, 6 meses depois, de fato, morreu. E aí eu sei que terminaram descobrindo que o exame dele estava errado, ele não tinha câncer. Haviam trocado o exame, né? Em algum momento chegaram à conclusão que era um diagnóstico errado, mas o cara ele acreditou que ia morrer, de repente ele criou as condições, né? Então, tem também essa coisa do efeito placebo, do efeito nocebo, né, que é muito importante que as pessoas saibam, né? Então, isso é muito, muito importante saber que quando você está tomando o óleo de cannabis, é algo extremamente seguro, não existe casos de morte, não existe caso de overdose, você vai estar... Quando você se trata de maneira terapêutica, com um profissional preparado, como é o Dr. Pedro, você vai estar exatamente tomando
Né? E eu acompanho aqui, você vai começando com doses pequenas, né? Tem uma paciente minha com Parkinson, né, que eu fui acompanhando ela, né, você vai começando com doses pequenas, vai testando, né? Então tem todo um processo cuidadoso, né, evolutivo, que eu acho que é muito importante que as pessoas saibam disso, né? É algo feito com bastante seriedade, dentro de um contexto bastante validado por pesquisas, né, científicas, né, Pedro? Sim, o Canadá, que é a primeira nação, né, enquanto país a regulamentar o uso medicinal há 22 anos, né, no ano 2000, eles, quando começou a pandemia, né, que eu fui ver o primeiro estudo que eles estavam fazendo com Covid, eles já tinham ali separado mais de 800 tipos de cannabis. Né? O Ministério de Saúde do Canadá, eles, né, já tem mais de 800 tipos de cannabis que eles estudam, que eles separaram. 800 tipos, né? Porque são Olha, milhares, né? são milhares de tipos. São São quantos milhares. hoje assim, documentados, são quantos milhares de tipos? Aproximadamente 5.000. 5.000? Uau! E é interessante, porque até o professor Siddhartha, ele conta isso. Você falou desse negócio da dose, né, do limoneno. Eu lembrei de uma vez que eu estava na audiência com o professor Siddhartha, ele comentou sobre isso, né? Ele falando para o juiz, ele falou, não, quando teve problema de escorbuto, o pessoal foi tratando com laranja e foi resolvendo, ninguém ficava perguntando se tinha que extrair e fazer a dose. E aí o Meritíssimo até ficou bravo na hora, assim, com o exemplo dele, mas foi muito interessante, né? Porque realmente, né? E assim, o Canadá começou a estudar esses tipos, que essa variedade ela se dá justamente por conta de uma domesticação do ser humano. Ou seja, foram vendo que diferentes tipos de cannabis davam efeitos diferentes, e aí cada pessoa dizia, bom, vamos cruzar essa com essa porque eu quero aquele efeito determinado. Isso explica por que hoje a gente tem tanta variação de cannabis, justamente porque o ser humano veio trabalhando, né, ao seu favor. E aí a insanidade é justamente de você imaginar que uma planta não pode existir, né? Você olha uma planta num vaso e fala assim, olha, você não pode existir. Você é proibida. Imagina você passando ali na estrada, viajando, toda aquela planta, você para o carro e fala, ei, você não pode. É uma coisa que é muito surreal, né? Mas o Canadá ele começou a estudar essas variações genéticas justamente por quê? Porque ele percebeu que não adiantava isolar. Esse medicamento que é vendido pelo valor de aproximadamente R$ 2.800 é de uma empresa do Reino Unido chamada GW Pharma, que também produziu um medicamento para tratar epilepsia com canabidiol isolado. E aí eles perceberam que 7 meses depois já não estava fazendo efeito. Os canadenses, né, mais espertos falaram, não, vamos estudar a planta, vamos cultivar isso aqui dentro do país, sendo que o Canadá não tem terra suficiente, e aí já começa o neocolonialismo, né? Hoje você já sabe de estrangeiros que estão comprando terra aí, em floresta. Ah, é? É. Entendeu? Então a gente já tem aí, né, o neocolonialismo, porque alguns países não têm as condições criadas. Se as pessoas acham que a Califórnia, né, é uma maravilha para plantar cannabis, imagina o Brasil, imagina Pernambuco, imagina o Nordeste. Né? O Pernambuco já foi responsável pela produção de 40% da cannabis consumida no país. E aí vem a questão econômica que você falou, né? Porque o uso industrial, esse PL agora, o substitutivo adicionado ao PL, feito pelo próprio relator, o deputado Luciano Dutti, ele já inclui o uso industrial, o que foi usado como manobra da base governamentista para dizer que agora querem liberar tudo, a cultura da maconha. Na verdade, o uso industrial, ele nem sequer tem o THC, ele é só o CBD, assim, é uma planta rica em CBD. E aí tem propriedade de biocombustível que pode ser aproveitado, das fibras, né? O interesse comercial que existe em torno disso é enorme. Dá para você fazer centenas de produtos, né, alimentares, né, alimentícios, né? Ou seja, vem crescendo no mundo todo o número de produtos alimentícios, de bolsas, né, de calçados, né? Então é um potencial. Praticamente como o coco, né? Você aproveita tudo, né? Exatamente. O fardamento do exército da China é feito de cânhamo. Eles pararam de plantar soja, importam do Brasil a soja, né, para alimentar os porcos, né? E estão plantando cânhamo. O maior produtor de cânhamo do mundo é a China.
Ah, é? Olha só. Ainda que tenha surgido ali, onde você foi, ali na Ásia, ali no Nepal, né? Os primeiros... A arqueologia da cannabis é de 10 mil anos antes de Cristo, aproximadamente 10, 12 mil antes de Cristo, né? Que surge ali. Mas agora você vê que a China já se empoderou. E o mercado que está movimentando isso é impressionante. Geraram mais de 300 mil empregos nos Estados Unidos. São mercados de bilhões, dezenas de bilhões. E Nova York, agora, por exemplo, a regulamentação que Nova York propõe é de que o imposto arrecadado, uma vez regulamentado, ele seja utilizado justamente para uma política de reparação naquelas comunidades mais vulneráveis que hoje sofrem com a política de guerra às drogas, que são a população negra da periferia, né? Olha só que interessante. É muito interessante. Já há um trabalho social nesse sentido. Porque também, assim, outro dia eu achei interessante que uma contadora, né, ela chegou e falou bem assim, ninguém fala da parte tributária, né? Mas, assim, para onde é que vai esse dinheiro arrecadado? Por que a gente não coloca para reparar, né, essas pessoas que são ditas como traficantes e, na verdade, são traficantes de varejo, não são os traficantes. Os verdadeiros traficantes não estão vendendo droga em porta na rua. A gente sabe disso. Né? Então, é importante que as pessoas entendam, é importante que a gente explique para aquela mãe que às vezes mora na periferia, que você vai falar de cannabis e fala, eu perdi meu filho para maconha. Aí você pergunta, como? Ele levou um tiro, então não foi para maconha, você perdeu para o proibicionismo. Sim, sim. Né? Isso é muito interessante, porque aí se a gente percebe, por exemplo, eu já estive na Holanda algumas vezes, e a Holanda é um dos países reconhecidamente assim pela você ter essa liberdade, né? Tem uma região lá onde você tem um restaurante, você consome, né? Acho que é Red Line que eles chamam lá, né? E é interessante que o nível de crime é exatamente o nível de criminalidade baixíssimo, não é? Ou seja, a Holanda está alugando os presídios para os alemães, né? Então eles têm todo um trabalho de apoio à família, aos pais, às crianças, né? E assim não trabalha com essa lógica do proibicionismo, né? E é exatamente o contrário. É um país extremamente onde as pessoas, eu convivendo lá com os brasileiros, que eu dei curso lá mais de uma vez em Amsterdã, né? Eles falam, isso aqui é tudo muito tranquilo. Então as pessoas, mesmo se você encontra alguém fumando aí no meio, ninguém, ou seja, isso é uma coisa que acontece sem haver repressão, não tem violência, entendeu? E é um país extremamente organizado e rico, né? Eu fico imaginando que, na verdade, né, se você legaliza, se você normatiza isso, né, enquanto dentro de uma loja industrial, você quebraria as pernas do narcotráfico, né? Não só do narcotráfico, mas também dos políticos corruptos, né? Porque muitos desses políticos, né, puritanos que trazem essa lógica religiosa, muitos estão envolvidos, né, dentro dessas redes de crime. A gente sabe que isso é uma coisa. Recebeu o livro, doutor Otávio? Ah, que legal, espero que goste, né? Então, a gente sabe que, na verdade, a rede de crime não há interesse, né? Não há interesse. Então, termina que você tem essa e a criminalidade aumenta, né? O narcotráfico só aumenta, porque é exatamente essa rede. Ou seja, a lógica da proibição, ela não é um caminho, né? Ela não é um caminho. O David Hawkins, né, que eu não sei se você conhece, o psiquiatra americano que criou a escala da consciência, ele coloca que a questão das drogas, ela só será resolvida pela aceitação, não pela punição, né? Ou seja, você aceitar, ou seja, você está precisando, né? Você tem pessoas doentes que estão usando drogas, porque, assim, quantas pessoas estão tomando viciadas em Coca-Cola? Quantas pessoas estão viciadas em açúcar, em obesas, né? Então, eu fiz uma pesquisa sobre essa questão da obesidade, né, mórbida, né, dessa cirurgia como é que chama, do estômago, né? Bariátrica. Então, a bariátrica, 80% das pessoas que fazem bariátrica, elas voltam a ter sobrepeso. Então, assim, são pessoas que estão dependentes, né? São pessoas que precisam de ajuda. Então, a pessoa que está dependente de álcool, de droga, de cigarro, seja lá o que for, de antidepressivo, de Rivotril, ela precisa de ajuda.
Nós não precisamos punir as pessoas, né, que estão doentes, né? E aí você pode usufruir exatamente desses benefícios que a ciência está deixando muito clara aí, perceber que existe uma rede de interesses, né, tanto da indústria farmacêutica quanto do narcotráfico e dos políticos corruptos, né, que não querem, na verdade, gerar riqueza para a maioria das pessoas, né? Porque, veja, desde 2017 que você pode comprar cannabis no Brasil, mas por quanto? Por quase R$ 3.000. Quando você pode comprar nessas associações aí, se associando, pagando R$ 300 por ano, você pode acessar um medicamento próximo de R$ 100, entendeu? Ou seja, você está trazendo acessibilidade, né, exatamente para milhões, né, de pessoas aí que estão precisando, que podem ter benefícios, né? Então, a gente vê que ainda é uma visão arcaica, né, do desenvolvimento, é uma visão do capitalismo mais arcaico dos arcaicos, né? Porque, assim, ele não é uma lógica inclusiva, né? Porque, na verdade, se você tem um capitalismo inteligente, você vai dizer, não, eu preciso que quanto mais pessoas estejam podendo consumir, melhor, né? Então, mas é uma lógica ainda de deixar as pessoas na miséria e doentes, né, para ficar dependendo aí desses medicamentos e passar a vida toda doente. Então, eu acho que é algo realmente, a gente está num momento muito especial de sair dessa visão colonialista, essa visão pequena, né, estreita, né, e perceber como uma planta como essa, com tanto 1.500 compostos, né, como você traz, né, 1.500 compostos, então, que podem ser utilizadas com seriedade por, né, pesquisadores como você, o Siddhartha Ribeiro, o Drauzio Varela também, eu vi uma entrevista muito boa do Drauzio Varela com o Siddhartha. Então, assim, o mundo todo está se rendendo a essa necessidade, né? E aí é importante que as pessoas percebam isso para que a gente possa, né, influenciar politicamente também os representantes para dizer, olha, vocês precisam estar a serviço da maioria do bem, né? Essa planta salva vidas. Se você entra lá no Instagram da Abrace, é emocionante a quantidade de crianças, de pessoas com doenças graves. Você certamente, né, se você quiser compartilhar alguma experiência que você teve aí, que você acha relevante, é importante também, viu, Pedro? Né? Fique à vontade para compartilhar suas experiências terapêuticas, porque a gente precisa trazer para as pessoas que a gente está diante de algo, como o Siddhartha fala, né? Possivelmente o medicamento mais importante do século XXI. E a gente precisa sair desses preconceitos, né, que geram atraso, e a gente pode estar exatamente trazendo riqueza para o nosso país, né, e trazendo mais saúde também para as pessoas. Você trouxe vários aspectos interessantes, e assim, quando a gente fala a palavra droga, né, a palavra droga ela vem do holandês droog, que significa dizer produtos secos, né? E aí, assim, muitas vezes a palavra droga ela é vinculada à palavra tóxico, como se droga, né? Tanto que a gente usa a expressão droga, né? Mas, na verdade, a droga não. A droga ela tem um papel importante e sempre teve. Né? O professor Henrique Carneiro ele fala sobre a importância da droga junto com os alimentos, tanto que desde as embarcações, os produtos que eram comercializados de primeira mão eram os alimentos e as drogas. Então, a droga por si só, ela não é um problema. Ah, não, existem pessoas que fazem uso problemático, mas não é só de droga, é de qualquer coisa. Só que o fato de você... exatamente, a pessoa está doente, ela está precisando de ajuda. E aí que está, como você falou. Se não tiver a maconha, ela vai usar o álcool, ela vai usar o cigarro, ela vai usar o açúcar, ela vai fazer, ela vai roubar, ela vai... Né? Exatamente, que aí é onde entra o problema do proibicionismo. Algumas pessoas falam, a maconha é porta de entrada. Não, é o proibicionismo que é a porta de entrada. Primeiro que a maconha não é a primeira substância que a gente conhece. A primeira é o açúcar mesmo. E assim, quando a gente fala de açúcar, tem algumas pessoas que já falam bem assim, lá vem aqueles papos de quem defende a maconha. E a gente, veja, se você for no hospital, tanto no serviço de urgência para atender casos agudos ou de pessoas internadas para atender caso crônico, você vai encontrar o quê? Pessoas com complicação de uso de sal, de açúcar, de álcool ou pessoas com problema de maconha. Entende? Então, assim, não é uma conversa para boi dormir, isso é uma verdade. A gente tem estudos em modelos animais que você coloca crack, açúcar e o animal experimenta os dois e depois vai no açúcar. A gente sabe do problema que é. Né? O que leva as pessoas ao adoecimento são essas drogas lícitas. Aliás,
A classificação de altamente inflamatórias, não é? Altamente inflamatória. E essa classificação tem um estudo do David Nutt, lá do Imperial College London, lá do Reino Unido, de 2010, que custou o emprego dele, onde ele classificou drogas que causam mais danos aos outros e a si mesmo. E a última é o cogumelo, né, a psilocibina, aí tem o LSD lá por último. Aí a primeira é o álcool, tá lá álcool, heroína, o crack, entendeu? Então, isso mostra que o proibicionismo ele não atende a uma lógica científica. Isso está comprovado, isso não é uma opinião, não é pelo risco. Né? E assim, quando a gente fala imobiliza o crime, né? Imobiliza exatamente o narcotráfico, né? O proibicionismo, a ilegalidade, ela sempre teve por trás do crime organizado, né? Claro, você não vê Al Capone quando proibiram lá o álcool. Por exemplo, todo mundo sabe que o álcool causa dano, mas nem por isso a gente vai dizer que é para proibir. Porque senão você vai colocar na mão do mercado paralelo. O Siddhartha até fala isso. Ele fala, o leite, por exemplo, tem gente que tem intolerância à lactose. Vamos proibir o leite? Não, você informa, você fala, ó, esse aqui tem lactose, esse aqui não tem. Né? Sim. Então, o proibicionismo é que faz com que as pessoas façam uso inadequado. Porque gerar o mercado negro, né? Ele não tem o proibicionismo ele não tem pudor, ele não vai dizer, você não pode usar. Ele não faz triagem com quem vai usar. Você não vai reclamar no Procon porque o cara te vendeu uma barra de fezes dizendo que era cannabis. No entanto, se você tiver uma política regulamentada, sim. E outra coisa, tem gente que fala, quer legalizar, legalizou geral, legalizou, tá de boa. Não, veja a palavra, legalizar quer dizer que está sob lei. Então, existe lei. Existe a legalização. Aí você normatiza, né? Exatamente. Aí você normatiza e tira do mundo do crime, exatamente, né? Na verdade, de onde não existe nenhuma regulamentação. Por isso a importância, né, da gente ter uma política de regulamentação, porque a vulnerabilidade ela consiste quando não existe nenhum controle. Quando a gente tem um controle, ainda que não, mas as pessoas vão burlar isso. Sim, mas você quer comparar que exista um desvio dentro de uma política regulamentada e no tráfico você vai reclamar para quem? Que o traficante te vendeu a maconha junto com a pedra de crack. Você vai reclamar para o Procon, que é venda casada? Né? Olha, você trouxe um aspecto muito interessante, né? De que a legalidade, as coisas terminam sendo deturpadas, né? Porque legalizar, na verdade, é colocar lei, né? Então, colocar uma proteção para o consumidor, né? E aí você também quebra as pernas do crime, né? Dessa rede. E aí você pode gerar muito mais benefícios, né? Se você cria leis claras, que é exatamente o que está acontecendo no mundo todo, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, né? Onde você vai encontrar exatamente essa cannabis nutracêutica, e também em 2019, quando eu participei de um congresso e dei curso lá em Lisboa, tinha uma grande empresa americana também já comercializando o canabidiol, ou seja, já a cannabis terapêutica. Então, é uma rede, ou seja, muitas pessoas gerando riqueza de maneira legal, né? Ou seja, aí de forma legal, legalizado, né? E dentro de uma estrutura que está gerando muito mais benefício e quebrando as pernas desse crime organizado, que é exatamente o que acontece. Quando você não legaliza, você deixa na mão do crime, né? E não percebe que você defendendo isso, você está exatamente criando as piores condições para que as coisas aconteçam, na verdade. É muito interessante como essa confusão, como as pessoas confundem as coisas, né? Exatamente. E essa autonomia de ter o direito ao autocultivo, ela nem sequer compete à Anvisa. Né? É como uma paciente falou, né, de tratamento de dor, ela falou, quem que é o Estado para dizer o que eu tenho que usar para a minha dor? Não existe isso. Você tem um controle, inclusive, de quando você vai fazer uma produção para o coletivo, aí sim diz respeito a uma saúde pública. Agora, ao indivíduo, não. Por que eu não posso? Aí você pode ter uma planta de comigo ninguém pode, que é venenosa, mas não pode ter uma planta de cannabis em casa. Né? Então, assim, e sabendo que a cannabis tem todas essas propriedades, né? Os estudos, eles avançam, assim,
de uma forma assustadora, e a gente vai ficando para trás. Você vê estudos mostrando efeitos já com neuroimagem, né, efeitos do THC. Tem um estudo da Neurology de 2018 que ele é muito bonito. Eles fazem um estudo duplo cego, controlado, com placebo, com crossover. Ou seja, para quem não é da área, eu estou querendo dizer que é um tipo de estudo que são aqueles estudos mais robustos, aqueles estudos que têm mais critérios, mais rigores. E eles conseguiram avaliar a resposta clínica, né, do paciente, ou seja, uma avaliação qualitativa, e eles conseguiram avaliar também quantitativamente, porque na ressonância magnética funcional que foi colocada para investigar esses pacientes que foram submetidos a uma dose de 0,2 miligramas de THC por quilo, eles viram antes de ministrar o placebo e a dose do THC e viram depois. Fizeram uma avaliação de análise clínica, né, de questionário, e viram na ressonância magnética. E aí saiu que o THC ele diminuiu a hiperatividade, né, de algumas áreas do cérebro, que foi o giro cingulado anterior e o córtex parafrontal dorsolateral, que é justamente as áreas onde, no processo de dor, ela está hiperestimulada. Ou seja, nas etapas de nocicepção, de transmissão da dor, existe a transdução, a transmissão, a modulação e a percepção. E ela atua como um modulador. Por que anticonvulsivante é usado para tratar a dor? Por que antidepressivo é usado para tratar a dor? Porque eles atuam nessa etapa de nocicepção, ele atua como um modulador. A cannabis ele tem essa propriedade. Tanto o THC, como o CBD, como o THCA, que é a forma inativa do THC na planta crua. Para que você tenha um THC, essa coisa de comer a planta crua e ficar, né, alucinado, como o pessoal fala, não. Você tem que emitir um calor, por isso que fumado, por isso que na manteiga isso ocorre, mas você tem que emitir um calor naquele canabinoide para ele liberar esse ácido descarboxilar para virar o THC. Isso acontece com CBDA, THCA. Então, THCA, você pega um suco verde da planta da cannabis, ela tem uma propriedade anti-inflamatória do THCA. Então, perceba. E assim, os resultados, se você colocar aí, sei lá, palavra-chave, né? Maicon, Diário de Pernambuco, canabidiol, você vai ver uma reportagem de 2015, que esse garoto, ele tomava 5 anticonvulsivantes. Que, na verdade, assim, até pela literatura médica, nem é para dar 5 anticonvulsivantes. Quando você ultrapassa de 3, essa prescrição já está estranha. E ele conseguiu se livrar, num determinado momento, de 5 anticonvulsivantes. Você sabe o que significa isso? E são ganhos que são interessantes, porque assim, o pai chegou a falar para mim bem assim, nossa, eu vou trabalhar, meu filho fica na cadeira chorando porque eu estou saindo. Antes ele estava tremendo, ele estava convulsionando, ele não estava interagindo com o meio. E quando a gente trata com a cannabis, uma coisa interessante que é o seguinte, não é só o efeito da molécula que vai garantir aquela melhora do paciente, é a oportunidade justamente de tirar um tratamento que estava provocando um efeito colateral. Te explico. Uma criança com ataxia, dificuldade para deambular, para caminhar, e a gente tinha um diagnóstico de epilepsia de base, e naturalmente todo mundo, poxa, com a epilepsia grave dessa, é por isso que a menina não caminha. Não era o topiramato. Quando a gente tirou o topiramato, a menina conseguiu deambular. Então, isso é o que ocorre também. Os pacientes eles conseguem experimentar uma melhora, tanto por conta da propriedade inerente das moléculas, que, né, efeito anticonvulsivante, antiespasmódico, ansiolítico, antitumoral, né? Ou seja, de neurogênese, antioxidante. Esses efeitos é o que vão garantir, ou pelo menos propor essa melhora ao paciente, e também o fato de a gente conseguir limpar, né, o paciente de uma série de medicamentos que muitas vezes é até iatrogênico, né? E falando nessa questão da polifarmácia, existe uma argumentação que às vezes alguns médicos que não estão, né, não têm conhecimento do tratamento da cannabis, que falam, deveria ter mais estudo científico, porque a aspirina começou lá atrás, né? Aí eu pergunto, vem cá, onde é que está o estudo científico que mostra que a atuação desses 5 anticonvulsivantes
ela está preconizada para esse tratamento. Me mostra esse artigo científico aí. Pega esses pacientes que tomam um caminhão de remédio e me mostra qual é o artigo que fala que é para tomar aqueles remédios interagindo. Não Não tem. exatamente. Na verdade, tudo que é natural, né, as pessoas querem uma comprovação científica, mas o que a quantidade de pessoas que está sofrendo, tomando medicamentos a vida toda, não se cura de nada, sofre com perversos efeitos colaterais, né? Porque, na verdade, é uma indústria que tem que manter você doente, então ninguém impede sobre isso. Então, a gente vê como é um processo realmente é uma certa lavagem cerebral, né? Onde as pessoas não percebem. Nós precisamos de educar as pessoas, né? Nós precisamos empoderar as pessoas. Nós precisamos trazer para as pessoas e, sobretudo, ajudá-las no processo de autoconhecimento, ou seja, de mudança de hábitos que tornem elas pessoas mais saudáveis também, não é, Pedro? Porque as pessoas também estão buscando qualquer coisa para resolver. Agora, é muito importante lembrar também que você precisa mudar os seus hábitos, entender o porquê que você está adoecendo, né? Porque mesmo a cannabis ou qualquer que seja o medicamento natural que você vai tomar, né? Se você não altera seus hábitos, se você não muda, é o seu estilo de vida que está fazendo você ficar doente, entendeu? Assim, claro que vai ser muito melhor você estar tomando cannabis ou você estar fazendo acupuntura, né, isso já é um avanço muito grande, mas não significa que você vai resolver seus problemas se você não muda o estilo de vida que te adoece, né? Eu acredito que isso eu costumo citar muito uma passagem do Hipócrates, que ele dizia, olha, o profissional de saúde deveria fazer essa pergunta, né? Para o paciente, né? Você tá disposto a mudar os hábitos que te faz adoecer, né? Então, assim, porque assim, as pessoas estão atrás da pílula mágica, né? Então, essa é a questão principal, né? Ou seja, se a gente alia educação com informação de qualidade, com pesquisa científica de qualidade, porque, infelizmente, né, uma grande parte dos medicamentos alopáticos que estão no mercado são, segundo revistas poderosas como a Lancet, Nature, né, denunciaram que 50% dos medicamentos que estão nas prateleiras da farmácia são aprovados de forma, né, em cima de processos de corrupção, né? Isso lá nos Estados Unidos isso virou uma onda, né? Então é muito importante você saber que o medicamento que você está tomando, né, e que não lhe cura absolutamente de nada, né? Ele também, a metade dele está sendo aprovado de maneira ilegal, de maneira corrupta, né? Então, acredito que o que nós estamos procurando trazer aqui é um processo educativo, né, de valorização da ciência, do conhecimento e do resgate desse poder da natureza, né, como você tem nos óleos essenciais. Ou seja, isso está crescendo, nós precisamos olhar para uma medicina que não precisa estar agredindo as pessoas, você ter que está tomando um medicamento que gera inúmeros efeitos colaterais e vai fazer você mais doente, e vai fazer uma pessoa cada vez mais dependente, né, porque a indústria, se ela trabalha com a doença, qual é o sentido dela lhe curar? Qual é o sentido de obter cura? Então, é muito importante que você olhe para isso com clareza, né? Nós estamos aqui trazendo uma possibilidade pelo caminho natural, mas também nessa perspectiva da busca do autoconhecimento, né? Para que você também não fique procurando, né, qualquer tipo de panaceia, né, e esquecendo que, na verdade, a doença é uma oportunidade que você está tendo de evoluir como ser humano, né? Ou seja, de identificar o que é que está por trás dessas causas que estão sendo manifestadas, né? E que, à medida que você vai buscando, naturalmente, diminuindo essa agressão ao seu corpo com os medicamentos agressivos que nós temos aí no mercado, você tem, claro, muito mais chance. Se você procura profissionais do nível do Dr. Pedro, né? Tem aqui o nosso amigo Barrichello, que estava aqui, Dr. Otávio, médicos que estão aqui nos acompanhando, então, pessoas sérias, né, que estão buscando esse olhar para o ser humano integral. Então, a gente tem grandes chances de entrar num processo de ajudar a você sair do ciclo da doença. Doutor Pedro, estamos chegando ao fim, que eu estou com outros compromissos aqui. Eu gostaria que você deixasse, então, a sua mensagem final, e já de antemão lhe agradecer por tantas informações importantes, né? Claro que esse ainda é um tema, a gente está exatamente buscando trazer esclarecimento, né? Ou seja, conhecimento de qualidade, para que as pessoas possam usufruir desses benefícios, né, e superando os preconceitos que infelizmente ainda existem, porque, como você disse, é um século, né? É um século de muitas mentiras,
e aí a gente precisa resgatar, né, dentro desse processo de empoderamento, e que isso possa também beneficiar economicamente aí milhares, quem sabe milhões de famílias no Brasil e no mundo. Eu, mais uma vez, eu te agradeço, né, num momento onde muitas informações giram, ter a oportunidade e a responsabilidade de estar num canal tão importante como o seu, trazendo informação de um tema tão polêmico. Isso demonstra essa confiança, né, as suas indicações, né? Então, eu sou muito grato, né, por esse reconhecimento e tento melhorar cada vez mais, né, esse atendimento e dizer que eu acho que a mensagem principal que as pessoas devem sair daqui é parar para pensar se o que a gente falou aqui faz sentido, questionar, né? E que não desistam, porque assim, todo mundo tem alguém próximo ou a própria pessoa em sofrimento, então não custa nada, passa por uma avaliação, vê se existe uma indicação formal para fazer o tratamento da forma mais adequada. Eu, em 2017, aqui na UFRN, eu já estava fazendo curso de prescrição para médico, a ideia de que cada vez mais profissionais, o curso lá da Manoli já foram mais de 700 cursos vendidos para profissionais médicos. Eu fiquei muito feliz junto a esse grupo, que se não fosse o grupo do Instituto Ananda Mida, eu não teria a condição de elaborar tantos trabalhos, de expandir, né, essa força que a gente vem atuando. Então, buscar esse conhecimento, né, tanto profissionais da área de saúde, como também a população de maneira geral. E aí tem a página, né, do próprio Instituto Ananda Mida, a minha página, né, no Instagram, que eu estou à disposição para estar esclarecendo maiores dúvidas e dizer que é um caminho sem volta, né? Não espere precisar para apoiar, como a gente fala, né? Então, a mensagem que eu acho que fica é que as pessoas devem estar atentas a isso que você falou. A cannabis, ela ajuda nesse processo de autoconhecimento, de trazer insight, né? Tanto que a gente fala que ela é uma porta de saída, né? Alguns trabalhos mostram que algumas pessoas que fazem uso problemáticos de hábitos ou de alguma substância consegue sair dessa condição, inclusive usando a cannabis, porque esse processo de ressignificação ele é possível também com esse tipo de tratamento. Então fica aqui meu agradecimento, minha disposição para estar ajudando cada vez mais e esperando o dia que a gente possa falar também sobre os tratamentos com os psicodélicos, que é um tema também que está ganhando uma força cada vez maior, não só com a cannabis medicinal, e que eu estou tendo uma demanda também cada vez mais crescente, e é muito importante que quem lida com tratamento com a saúde mental se empodere também desse conhecimento. Muito grato, Wallace, e a todas as pessoas que estão nos assistindo ou que, porventura, venham acessar esse conteúdo aqui maravilhoso. Maravilha, Pedro. Com certeza, oportunamente vamos, é um assunto que eu também venho estudando, me interessando bastante, né? A psilocibina, né, os efeitos, e as pesquisas científicas estão galopando, né? O Dr. Baracá fez uma publicação recentemente também dos usos como antidepressivo, e inclusive é muito interessante, inclusive para tirar a dependência química, né? Então, tanto a cannabis como a psilocibina, né, utilizados aí nos psicodélicos, nos cogumelos, né, o cogumelo mágico, né? Eu recomendo, inclusive, quem não viu ainda, que dá uma olhada no documentário, acho que são Fungos Fantásticos, lá no Netflix, para você ter uma ideia da inteligência que está por trás da natureza dessas plantas, né? Que a gente precisa, o que a gente precisa, quando eu olho para a inteligência dessas plantas, eu digo, olha, isso aí é a mão de Deus, né? Porque se tem uma inteligência soberana, essas plantas, elas revelam exatamente isso. A grande questão é a gente estar nesse campo de poder, né? De poder, ou seja, de usar, né, seja lá o que for, né, de forma a ser uma pessoa melhor, a se cuidar melhor, a ser uma pessoa cada vez mais saudável. Pedro, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, e oportunamente vamos conversar sobre os psicodélicos. Sim, esse é um outro tema que ainda existem muitos tabus, e a ciência está avançando, né, a passos largos, né, e os resultados, os benefícios que isso pode gerar para inúmeras pessoas é muito grande. E também já está você no Brasil, você consegue, há uma legalização, né, também você consegue, tem várias indústrias familiares fabricando, né, e possibilitando o acesso dentro desse processo também terapêutico. Uma boa noite a todos vocês, pessoal da comunidade, mais um conteúdo aí para vocês desfrutarem,
Nós já são aí em torno de 60 lives, aulas que nós temos com muitos conteúdos. Pessoas que tenham interesse em participar da comunidade quântica de evolução e autocura já vai ter uma grande biblioteca de conteúdos aí, informativos, né, com esse objetivo de trazer as pessoas para esse campo de conexão com a natureza, e de libertação dessa dependência química e de tanto sofrimento que muitas pessoas ainda padecem até hoje, por ignorância mesmo, né? E nós estamos abrindo essa possibilidade de você avançar em outras esferas. Então, uma boa noite a todos vocês e até a próxima. Boa noite, Pedro. Até um grande abraço.